Caros colegas empresários, meu nome é Arthur Henrique, eu sou psicólogo, tenho mestrado e doutor em psicologia também, sou professor há um tempo e também empresário. Eu resolvi conversar com vocês diretamente para a gente entender o momento que nós estamos vivendo, entender a atmosfera empresarial, o que vai ocorrer e quais expectativas que nós podemos pensar para o futuro. A primeira coisa que ocorreu conosco aqui na nossa empresa foi que, ao possibilitar abrir as portas, nós tivemos um impacto imediato pensando, e agora? O que vai ser? Para quando vai ocorrer a reabertura, né? Porque naquele momento a gente não tinha uma noção do que viria a acontecer. E aí passou aquele período, nós conseguimos nos reorganizar, graças a Deus conseguimos manter nosso quadro de funcionários, mas depois eu fui parar para pensar como que os empresários estão encarando isso, né? A primeira coisa que veio à mente, e eu acho que foi uma demanda também que surgiu dos empresários, que a gente pode pensar com mais cautela, é uma reserva financeira. Muitas vezes a empresa não consegue obter uma reserva financeira, a gente fica preocupado com a reserva pessoal, mas esquece de um capital de giro, de uma reserva para incidentes, vamos dizer assim, da empresa. E aí, por exemplo, uma demissão de um funcionário, uma máquina quebrada, algum tipo de reforma inesperada, tudo isso vem desse fundo. E muitas vezes a gente pega do dinheiro do dia para colocar. Então, uma grande aprendizado que nós começamos a ter é ter essa reserva, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando a gente pensa de uma forma mais macro, a gente entende que a empresa não está no nosso domínio totalmente. A gente depende de artifícios externos, né? Que nesse caso foi um decreto ou algo maior que não está sob o nosso domínio. Então, o que a gente pôde fazer foi realocar, reorganizar questões internas. Segunda coisa que me veio a pensar foi sobre o que é essencial, o que é necessário para a população. No nosso caso, a gente lida com uma parte de alimentação, mas uma alimentação que não é tão essencial, não é algo recorrente na mesa da população. Então nós temos que repensar alguns nichos, principalmente em agregar ou aumentar ou trazer novidades para que se torne um produto essencial para a população. E a mesma coisa eu comecei a pensar o que os empresários podem pensar a partir de agora de oferecer algo essencial para a população. Algo que seria extremamente necessário para o consumo, principalmente em momentos emergenciais e momentos que tiverem, que foi o caso que nós vivenciamos. Principalmente no momento também da falta de oportunidade financeira. O que os empresários podem oferecer para essas pessoas? O que a gente pode oferecer de adicional para a sociedade? Porque até então a população, os clientes, a sociedade comprou dos nossos produtos, nos manteve no mercado, e agora qual a retribuição que nós podemos fazer? Aquele que consegue somente manter os empregos já é uma grande oportunidade para o fortalecimento da economia, mas o que a gente pode fazer adicional isso para a população? É isso também que eu comecei a pensar na força dos empresários, porque no país quem sustenta um país é o empresário, no sentido de empregabilidade, no sentido de mover a roda da prosperidade, da economia. E segundo, aqueles também que exercem muitas vezes um poder de retorno social também são os empresários. Nesse momento, muito empresário tirou do próprio bolso, da própria empresa, para doar cestas básicas, para auxiliar uma família que precisava, algo assim nesse sentido. Comprou os EPIs, né, necessários para a saúde, para os seus funcionários, enfim. Então, são coisas que a gente tem que começar a observar o poder do empresário. Então, nesse momento, nós empresários que estamos sentindo um pouco descrentes, sem saber o que vai acontecer no futuro, temos medo do que vai acontecer com a nossa empresa, muitas empresas, infelizmente, tiveram que fechar as portas, por falta realmente desse caixa que eu estava falando, de um fundo para reger essas questões.
Aqueles que conseguirem se reorganizar têm que repensar o que nós vamos fazer a partir de agora para reinvestir no Brasil, reinvestir nas nossas próprias empresas. Eu acho que é um momento de oportunidade, a gente tem que ler melhor o mercado, o que vai vir, quais são a nova clientela que vai surgir, quais são as novas demandas, quais são os produtos que vão estar em evidência, se vai ser necessário muitas vezes a gente bancar uma estrutura de espaço, ou se a gente pode oferecer a alguns funcionários de parte administrativa, por exemplo, o teletrabalho, que aí não tem necessidade de estar em loco, e muita gente pode enxugar administrativamente o local e gastar com menos energia, menos espaços, enfim. E também pensar na questão de como oferecer o produto para o cliente. Vai ser online a partir de agora, vamos ter que pensar na estrutura online, fazer uma porta de mais rápido, tipo um drive-thru, alguma coisa que a pessoa pega e vai embora, porque a gente não sabe como que vai ser a reorganização das empresas, do comércio em si, porta a porta, a partir dessa questão do coronavírus, né? Sem esquecer que o coronavírus ele vai vir com mutações e ele já trouxe uma mudança de hábito. Provavelmente essa questão do distanciamento um pouco ainda, o uso da máscara, o uso do cuidado da higiene constante, a empresa vai ter que estar constantemente higienizando o seu espaço, isso veio para ficar, porque a gente sabe que pode vir outras derivações, outras mutações desse vírus, a gente não sabe ainda o comportamento dele. Então, o que o empresário pode repensar a partir de agora? O seu modo de enxergar a empresa, o seu modo de financiamento, de contrato, mudanças vão ocorrer. E a gente tem que refletir constantemente. Também no panorama nacional e mundial vai mudar alguns critérios. Principalmente, vamos ficar de olho no que os políticos estão aprovando em relação a empreender, a geração de renda, a questão de empréstimos, né, de políticas públicas voltadas para as empresas gerirem o comércio, o negócio e poder trazer benfeitorias aí não só para a nação, né, não só o imposto em si, mas também o que a gente pode agregar localmente, o que a gente pode agregar no nosso bairro, na nossa associação comercial, junto aos nossos funcionários, o que a gente pode agregar com eles. Acredito que é uma oportunidade da gente repensar, uma oportunidade da gente reinvestir em nós mesmos, da gente sair daquela expectativa que a gente estava sempre de ganha-ganha. A gente também vai ter que saber que a gente vai ter que investir e perder em alguns casos para poder retornar. É a roda girando, é a nossa dinâmica trazendo à tona o que a gente precisa aperfeiçoar, vamos dizer assim. Então chegou o momento da gente refletir e encarar as novas realidades, ok? Um abraço, depois a gente fala mais sobre outras questões que possam vir, ok? Obrigado, até mais.